meus amados irmãos, paz seja convosco. Eu desejo conversar com vocês hoje acerca de gratidão e quero basear essa nossa conversa no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, no capítulo 17 e os versículos do 11 ao 19. A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. E, prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então, Jesus questionou: não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse trecho bíblico, esse trecho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós temos 2 exemplos. Um exemplo de gratidão e um exemplo de ingratidão. Eu gostaria de compartilhar com vocês um exemplo outro fora do texto bíblico. Aconteceu com um colega de faculdade. Na época, nós estávamos nos graduando, isso tem alguns anos. E nessa época ele era um microempresário. Certo dia um cidadão foi à sua empresa lhe pedir emprego. Ele estava com o quadro de funcionários completo. Lhe disse que não poderia lhe dar um emprego. Esse cidadão contou-lhe a sua história e praticamente se humilhou, praticamente implorou para que ele encontrasse uma ocupação para ele, uma ocupação rentável. O meu colega, então, movido pelo amor de Deus, ele encontrou uma ocupação para esse cidadão e o empregou. Passados alguns anos, ou algum tempo, não sei precisar se anos ou meses, esse cidadão protestou contra o meu colega na justiça. Colocou o meu colega na justiça, como assim dizem, né? Eu chamo isso de uma recompensa pelo benefício recebido. Ou seja, uma atitude de ingratidão. Na minha época, já tenho meus 60 anos, né? Na minha época de jovem, os mais jovens que me desculpem, mas a gente dizia: cuspiu no prato que comeu. Foi essa a atitude desse cidadão. Havia sido beneficiado quando mais necessitava. E na hora de expressar gratidão, pelo contrário, ele agiu em total ingratidão. Isso feriu o meu colega? Obviamente. Porque gratidão faz isso. Porque ingratidão faz isso. Fere
incomoda, desaloja. Porém, meus amados, as atitudes de ingratidão, elas provocam reações diferenciadas quando a ingratidão é para com Deus e quando a ingratidão é para conosco. Porque nós, os seres humanos, somos muito mais afetados com isso, com a ingratidão. Pelo simples fato de que Deus é Deus. Ele é perfeito. Não há nada que nós possamos fazer que pegue Deus de surpresa. Ah, não pensei nisso. Não pensei que esse meu filho ou essa minha filha seria capaz de fazer tal coisa. Não, com Deus não é assim. Deus é Deus. Também não há nada que possamos fazer de bem ou de mal que arrefeça o seu amor para conosco, para que o faça nos amar mais ou menos. Ele simplesmente nos ama. E por esse amor, Ele sempre vai buscar nos atrair a Ele. Ou seja, independentemente das nossas decisões, escolhas, do que façamos, Deus sempre vai buscar nos atrair a Ele. Mas a ingratidão afeta o ser humano de forma diferenciada. E diante da ingratidão, nós precisamos nos posicionarmos, tomarmos uma decisão, fazermos uma escolha. Ora, se a nossa confiança estiver depositada em Deus, se verdadeiramente nós amamos a Deus e cremos no Senhor, nós entregaremos esse cuidado ao Senhor. E Deus, por seu amor, transformará essa atitude de ingratidão sofrida num verdadeiro upgrade na nossa vida espiritual. Nos transportará para um novo nível de relacionamento, de intimidade com Deus. Mas isto depende da nossa decisão, da nossa escolha. Como também essa atitude de ingratidão pode nos puxar para baixo, pode nos distanciar mais de Deus. Eu perdi o contato com esse meu colega e espero sinceramente que a decisão dele tenha sido por esperar no Senhor, por confiar em Deus, por aproveitar essa oportunidade em transformar essa ingratidão sofrida numa oportunidade de crescimento espiritual. Sinceramente, eu espero que ele tenha feito isso. Isso nos afeta, amados. Mas afeta a nós, não a Deus. Porque quando Deus contempla uma atitude de ingratidão nossa, isso entristece o seu coração, mas no sentido de que Ele está vendo que nós perdemos a oportunidade de crescermos espiritualmente. Quando o Senhor Jesus chorou sobre Jerusalém, Ele chorou de tristeza por ver aquele povo desperdiçando a oportunidade de desfrutar da verdadeira liberdade. Essa era a tristeza do Senhor Jesus, de ver aquele povo jogar fora a oportunidade de desfrutar da verdadeira liberdade que é estar em Jesus Cristo. Isso é o que provoca a ingratidão no coração do Senhor, diferentemente de nós. O Senhor Jesus estava em direção a
Jerusalém. E esta era a última viagem, porque ele já estava indo para ser crucificado. Na divisa entre Samaria e Galiléia, num povoado, 10 leprosos saíram ao seu encontro. E ficaram a certa distância, porque a lepra é uma doença crônica que nessa época não tinha cura. Uma doença contagiosa e que não tinha cura. Eles ficaram à distância e clamaram pelo Senhor. Aos gritos chamavam o nome do Senhor Jesus pedindo um favor. Ou seja, eles acreditaram que a lepra era incurável para os homens. Mas eles acreditaram que o Senhor Jesus poderia curá-los. Isso é fé. Fé no sobrenatural. Como disse, a lepra nessa época não tinha cura. Era incurável. Hoje, há tratamento para a lepra. E, aliás, desde 1976, aqui no Brasil, não se chama mais lepra, chama-se hanseníase, em homenagem ao médico norueguês que descobriu a causa da doença. Muito bem. Mas nessa época não tinha cura. Então eles acreditaram no poder sobrenatural do Senhor Jesus. Outra coisa. Quando o Senhor Jesus os viu e disse-lhes: vão e se apresentem aos sacerdotes, eles foram. E foram igualmente crendo. Por quê? Porque eles sabiam que eles não podiam se apresentar aos sacerdotes naquela condição de leprosos. Eles só poderiam se apresentar aos sacerdotes quando obtivessem milagrosamente a cura. Como por intervenção divina eles fossem curados. Aí eles deveriam se apresentar para oferta de gratidão. Era o que mandava a lei. Então, eles acreditaram que, obedecendo a ordem do Senhor, eles obteriam a cura. E foi isso que aconteceu. A caminho, os 10 foram curados. E um dos 10, ao ver que estava curado, decidiu antes voltar para agradecer ao Senhor Jesus pela bênção recebida. E no retorno, glorificava a Deus, louvava o Senhor em alta voz. E ao chegar aos pés do Senhor, se ajoelhou, se dobrou diante do Senhor e muito o agradeceu pela bênção recebida, pelo milagre que fora operado em seu corpo. E o Senhor Jesus então disse: não foram 10? Cadê os outros 9? Só voltou esse. E esse é um estrangeiro? Só voltou esse estrangeiro para glorificar o nome do Senhor? Ele usou o termo estrangeiro porque os próprios judeus tratavam os samaritanos como estrangeiros. Porque Samaria era constituída de uma miscigenação, uma mistura de raças. Não eram genuinamente judeus. E os judeus tinham uma certa antipatia para com os samaritanos, a ponto de não se comunicarem. Eram rivais. Havia uma rivalidade entre eles. 10. O único samaritano, exatamente o considerado impuro, considerado de segunda classe, voltou para agradecer ao Senhor. O verso 19, que eu considero tremendo, verso 19, o Senhor Jesus diz para o samaritano: levanta-te e vai, a tua fé
te salvou. Meus queridos, essa expressão do Senhor Jesus significa que o homem não havia apenas recebido a cura física, ele havia recebido a cura espiritual. Aquele homem teve os seus pecados cancelados. Ele havia sido salvo. A atitude de gratidão daquele homem produziu nele salvação. Os 9 foram beneficiados com a cura física. Eles foram curados porque acreditaram. Mas ficou nisso. Ficaram na superfície. Desfrutar dos benefícios materiais, sabe, é ficar na superfície. Aliás, quando o Senhor nos cura de uma enfermidade, quando o Senhor resolve um problema, quando o Senhor nos tira de situações vexatórias e nos dá sucesso e vitória, Ele está interessado na nossa alma, no nosso espírito. Ele está interessado em nos proporcionar algo maior, mais sublime. Porque a essência do ser humano é espiritual. O homem precisa da salvação, da vida eterna. Então, quando o Senhor faz determinadas coisas, Ele está buscando nos atrair mais a Ele para sermos salvos. Não apenas salvos de uma situação material, secundária, mas salvos para a vida eterna. Salvos dos nossos pecados e transgressões. Aquele homem voltou e agradeceu a Deus. Agradeceu ao Senhor muitíssimo e recebeu a sua salvação. Aqueles que somente se contentaram com a cura física, só nesse patamar ficaram. Por quê? Porque estava bom, né? Era o suficiente. Atingimos nosso objetivo. Tá bom. Tá bom assim. Então, a atitude de ingratidão, ela nos estagna. Nos deixa no patamar que estávamos. Pronto. Não há algo mais. Mas a atitude de gratidão nos transporta, nos catapulta para uma situação melhor, para um nível de intimidade com Deus bem melhor e bem maior. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Sobre a necessidade, a importância de sermos agradecidos. Deus só nos tem dado motivos para isso. Deus só nos tem dado motivos para sermos agradecidos. E eu costumo dizer que se nós utilizássemos as 24 horas diárias que Ele nos disponibiliza para agradecermos a Ele, ainda seria muito aquém do seu merecimento, de sua dignidade, do quanto Ele é digno. Sejamos gratos, assim como o samaritano foi, para que desfrutemos de um crescimento espiritual bem maior, de uma intimidade melhor com o Senhor. Eterno Deus, nosso Pai Celeste, ninguém melhor que o Senhor conhece as nossas carências e necessidades. E, aliás, em todo o tempo, o Senhor tem buscado suprir nossas necessidades. O Senhor tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos. Tem cuidado de nós, mesmo que não mereçamos coisa alguma, Senhor.
Oh Deus, que jamais nos coloquemos em posição de ingratidão, mas de reconhecimento por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que reconheçamos o Senhor em todos os nossos caminhos, em tudo, porque o Senhor está presente diuturnamente, trabalhando de uma maneira gloriosa, que nós possamos enxergarmos e conhecer e reconhecermos e estarmos humilhados aos teus pés, Senhor, sempre sendo gratos e sempre buscando uma vida de maior intimidade, de uma comunhão mais íntima com o Senhor. Tendes misericórdia de todos nós, Senhor, porque nós nada somos e nada podemos, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus e em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que em breve voltará para nos recolher, para estarmos eternamente com o Senhor. Louvado seja o teu nome, hoje e para sempre. Meus queridos, foi bom esse encontro com vocês, mesmo que virtualmente, né? Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos conceder.